O dia em que a guitarra elétrica deixou de ser apenas um instrumento musical e se tornou uma extensão do corpo humano tem data e local exatos para terem sido eternizados na mente de qualquer fã de música. Foi em 1967 no Festival de Monterey, quando um jovem canhoto subiu ao palco, virou o mundo do avesso e ao final de sua apresentação, colocou fogo em seu próprio instrumento. Mas o fogo ali não era apenas uma encenação barata para chocar a plateia. Aquela fumaça que subia dos amplificadores distorcidos era o nascimento de uma nova era. O momento exato em que o rock percebeu que tudo que havia sido feito até ali precisaria ser reescrito. Jimi Hendrix não apenas tocava guitarra, ele parecia conversar com uma força invisível, controlando o feedback e a microfonia como se fossem notas musicais perfeitamente afinadas. Se você acha que já viu grandes guitarristas na atualidade, precisa entender que quase tudo o que eles fazem hoje nasceu da mente genial de um homem que teve pouco mais de 4 anos de carreira profissional no topo do mundo. Mas como um rapaz tímido de Seattle, que começou tocando em bandas de apoio nos Estados Unidos e muitas vezes passava fome, conseguiu cruzar o Atlântico e, em questão de meses, fazer com que os maiores astros da Inglaterra questionassem o próprio talento? A resposta está em uma combinação avassaladora de técnica inovadora, uma presença de palco magnética e uma coragem artística que desafiava qualquer padrão da época. Para entender o impacto real de Hendrix, precisamos voltar um pouco no tempo, para o cenário musical do início dos anos 60. Naquela época a guitarra elétrica já era o motor do rock, mas ela ainda era tocada de forma relativamente limpa e comportada. Os músicos seguiam regras claras de harmonia e os amplificadores eram usados para projetar o som, não para transformá-lo. Foi aí que Hendrix entrou em cena, trazendo uma bagagem pesada de blues raiz, misturada com uma urgência que ninguém conseguia explicar. Ele usava o polegar da mão esquerda para fazer as notas de baixo no braço da guitarra enquanto os outros dedos desenhavam acordes e solos complexos simultaneamente. Esse estilo, que parecia preencher o som de uma banda inteira sozinho, deixou os músicos britânicos de queixo caído quando ele desembarcou em Londres. Conta a lenda que em uma de suas primeiras semanas na Inglaterra, ele subiu ao palco para dar uma canja com o Cream, a banda de Eric Clapton, que era considerado o deus da guitarra na época. Hendrix tocou de um jeito tão visceral, usando os dentes, tocando atrás das costas e extraindo sons que ninguém sabia que eram possíveis, que Clapton simplesmente largou a guitarra. Saiu do palco e foi para o camarim tentar entender o que tinha acabado de acontecer. E esse foi apenas o primeiro passo. O grande segredo de Hendrix não era apenas a velocidade dos dedos, mas a forma como ele transformou os defeitos do áudio em arte. Antes dele, a microfonia e a distorção eram os piores inimigos de um engenheiro de som. Hendrix transformou esses ruídos em sua assinatura. Ele controlava a distância entre sua guitarra e as caixas de som para criar sustentações longas, quase celestiais, que pareciam chorar ou gritar de acordo com a emoção da música. Ele usava o pedal de wah-wah não como um efeito passageiro, mas como uma voz humana que dialogava com o público. Cada show era uma experiência imprevisível, onde a música parecia guiar o artista e não o contrário. Essa imprevisibilidade é o que mantinha, e ainda mantém, o público completamente hipnotizado. Quando assistimos aos registros da Jimi Hendrix Experience, percebemos que não havia espaço para o tédio. Ele mudava os arranjos no meio da música, improvisava solos que duravam minutos e entregava uma energia física que parecia esgotá-lo a cada canção. Essa intensidade máxima foi o que pavimentou o caminho para o heavy metal, o funk rock e o rock psicodélico. Bandas e artistas que vieram depois, desde Prince até o Red Hot Chili Peppers, bebem diretamente da fonte que Hendrix cavou nos anos 60. Seu legado é tão monstruoso que mesmo décadas após sua partida precoce, ele continua liderando as listas de maiores guitarristas de todos os tempos de forma unânime. O que torna essa história ainda mais fascinante é pensar no que ele poderia ter criado se tivesse mais tempo, já que sua busca por novas sonoridades era incessante, e ele já estava experimentando misturas com o jazz e a música eletrônica nascente no fim de sua vida. Jimi Hendrix provou que as barreiras da criatividade só existem para quem tem medo de ousar, e sua trajetória continua sendo o manual definitivo de como quebrar as regras com maestria e paixão. Olhar para a história de Hendrix é lembrar que o rock se alimenta de coragem e de verdade. Se você também se impressiona com a forma como esse homem revolucionou a música e quer continuar descobrindo as histórias por trás dos maiores ícones e momentos que moldaram a cultura pop, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo.
Deixe também o seu comentário aqui embaixo dizendo qual é a sua música favorita do Jimi Hendrix e se você concorda que ninguém nunca conseguiu superar a genialidade dele nos palcos. Nos vemos no próximo vídeo.